Vou mostrar para vocês aqui um vídeo sobre fundo imobiliário, mais especificamente sobre o TORD 11. O que aconteceu com o fundo, por que teve meses que ele zerou o pagamento, por que a cotação está tão baixa. Eu vi esse vídeo e gostei muito da explicação do rapaz aí, e vou passar esse vídeo aqui. Quem vê, tenho certeza que vai gostar também. Tem uma moto ali fazendo barulho, está atrapalhando um pouco. Mas vou passar o vídeo para vocês verem no canal Pequeno Investidor. Depois eu vou deixar o link na descrição para vocês ir lá conferir. Olá, pequenos investidores, bem-vindos aí ao nosso canal. TORD 11, o que é que está acontecendo com esse fundo imobiliário aí que já vem caindo quase 10% só nesse mês de novembro? Será que é um bom momento para investir? Para quem é cotista aí, o que fazer nessa hora? Nesse vídeo aqui específico eu vou estar mostrando para vocês aí, na minha opinião, o que é que está acontecendo para as cotações estarem caindo tanto aí, já que, como eu falei, a gente pode ver aí bem expressivo nos últimos dias, mostrando aí também o que esperar para os próximos meses, especialmente em relação a resultados do TOD, dividendos aí, se vão ter melhoras, pioras nos resultados, manutenções, e para quem é cotista, o que fazer nesses momentos aí, carregar a posição, aumentar a posição, reduzir, e para quem está de fora, se é um bom momento para aportar ou não. Então, algumas informações que eu acho bem interessante aí para quem está de fora, para quem é cotista, entender em relação ao TOD 11. Por isso, se você puder, acompanhe esse vídeo aí até o final. Lembrando desde já que isso aqui não é recomendação de investimentos de forma alguma, são aí apenas informações públicas, e eu quero aproveitar desde já para te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, todos os dias eu posto conteúdo aí especialmente sobre fundos imobiliários e fiagros. Então, se você quiser ficar bem atualizado aí em relação a esse mercado, não se esquece de se inscrever e ativar o sino das notificações para sempre ser avisado aí assim que um vídeo for postado aqui no canal. Vamos então aí para o conteúdo. Começando aqui pelo preço, a gente pode ver que o fundo está sendo negociado aí na sua mínima das últimas 52 semanas, no momento que eu estou gravando esse vídeo aí, R$ 7,31, no mês caindo aí 9,53%, e nos últimos 12 meses a gente pode ver 25,41% de queda. Quem investe no TOD 11 ali basicamente desde o IPO, pegou momentos aí com a cotação acima dos R$ 10 e bem acima dos 10. Então, foi um fundo que inicialmente chegou a ser negociado com bom ágio, todo mundo ali, especialmente especulando dividendos altos inicialmente ali, que o fundo estava entregando devido à sua carteira de CRI, que no momento era bem alta. E agora a gente está vendo exatamente o oposto, onde as cotações estão nas suas mínimas. Para que a gente entenda esse detalhe aqui, é muito importante a gente analisar dois pontos específicos. O primeiro deles é o seguinte: hoje o patrimônio do TORD é R$ 14,15, R$ 7,00 é a cotação que a gente viu aí há pouco. O valor de mercado P sobre VP 0,52. Então o fundo hoje está sendo negociado, mesmo tendo aí mais de 100 mil cotistas, com uma liquidez interessante, mas está sendo negociado com 50% de desconto, o que explica toda essa queda nas cotações e todo esse desconto que o TOD tem no seu. A gente tem visto um mercado de fundos imobiliários bem depreciado. Não é só o TOD 11 que está caindo. Se você for olhar, os melhores fundos imobiliários aí estão com deságio. Muitos fundos imobiliários são algumas raras exceções que você encontra aí com ágio. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Segundo, o TOD é um fundo de risco um pouco maior, a gente sabe disso. Quando o mercado está positivo, quando está tudo subindo, os fundos mais arriscados às vezes se beneficiam. Mas nas quedas do mercado, devido ao medo, o mercado sempre vai optar por aquilo que tem mais qualidade, que tem menos riscos. Então, os fundos com poucos investimentos, com grandes exposições, grandes riscos, tendem a sofrer as cotações mais do que a média. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vale destacar aqui é o seguinte: aqui dentro do relatório gerencial, a gente vai ver que a alocação atual do portfólio do fundo é 0,03 e 0,15 em caixa e imóvel. Então, basicamente, não tem nem caixa, e o imóvel que tem aí representa quase nada do patrimônio. Tem 40% nos equities, nas equities aí que ele possui, que a gente sabe que não paga provento. Tem os fundos imobiliários, que é uma grande posição ali, todo mundo lembra do. Só para lembrar, fundo de papel geralmente não tem caixa mesmo, é só o giro, né? Recebe e distribui.
porque o fundo imobiliário tem que distribuir 90%, 95% do que arrecada. Serra Verde XBXO, eu não vou entrar nos detalhes do patrimônio específico, porque tem vídeo aí no canal, você pode dar uma pesquisada. A minha intenção é tentar mostrar um pouco o porquê que o mercado está derrubando tanto as cotações do TOD 11, então eu vou focar apenas nessa questão específica. Os detalhes do patrimônio e os investimentos dele você pode dar uma pesquisada no canal que vai encontrar. E por último aí a gente sobra com 17% em CRI. Lembrando que se você ler o relatório gerencial do TOD 11 aí ao longo dos meses, todos os meses ali basicamente a gente vê o gestor comentando venda de CRI para aumentar nos equities. Então isso aí, pessoal, é uma coisa normal para os fundos de desenvolvimento. A questão é o seguinte: quando você olha aqui no DRE do TOD, pegando aqui desde janeiro, a gente vê que o fundo teve ali em torno de 2,6 milhões de resultado, tirando aí as despesas, que está um pouco salgada do TOD 11, na minha opinião. A taxa de administração, as taxas em geral está dando basicamente aí uns 15, 20% do lucro que o fundo está tendo. E se você for olhar os meses que se destacou aí, foi apenas abril, com 20 milhões, que foi por conta dos dividendos que a gente viu do Serra Verde, que depois daquele período nunca mais teve dividendos, apenas ali no início do ano que teve. Pode ser que o próximo ano a gente consiga, que seria ótimo aí para o TOD. E se a gente olha nesse semestre, esse último semestre de 2022, junho ele teve 575 mil de lucro, distribuiu 2,4 milhões. Julho ele teve 647 mil de lucro, distribuiu 8 milhões, que foi referente ao fechamento do semestre, do primeiro semestre. Então ele tinha que pagar esse equivalente. Mas quando você vem para agosto, o fundo teve aí 643 mil. É verdade, teve uma época que esse fundo pagou bem mesmo, pagou bastante. Tem um colega que tem esse fundo na carteira e bastante, eles recebiam um alto, pagava até mais que o Max, do que o MXRF11, que é outro fundo. O MXRF11 é estável. Não distribuiu nada. Setembro teve 756 mil, distribuiu 2,8 milhões. Outubro ele teve 495 mil e distribuiu aí 2,4 milhões. Então, o que está acontecendo com o TOD, na minha opinião, especialmente aqui baseado nesse último relatório gerencial que foi anunciado aí há uns 7 dias atrás, é o seguinte: na prática, o TOD 11, embora tenha ali basicamente 50% do seu patrimônio sendo considerado como performado, os resultados aqui não está acontecendo. Então, a incerteza, a indefinição acaba prejudicando muito as cotações, porque o mercado não gosta de indefinição. E se você olha o fundo hoje aqui, na prática, olhando apenas o resultado caixa, o TOD está distribuindo rendimentos mais do que o que ele está tendo de lucro no caixa, baseado no regime caixa. Então isso está prejudicando muito o TOD, porque a probabilidade, não é certeza, a probabilidade do TOD reduzir rendimentos é muito grande. Então isso acaba influenciando diretamente nas cotações. Então isso aqui é o segundo ponto que eu acho muito importante a gente analisar. O primeiro é o mercado em geral, que a gente tem visto caindo. O segundo é os próprios problemas do TOD, de que o fundo, embora tenha ali esse desconto todo no seu patrimônio, metade do seu PL, segundo o gestor comenta, está performando, na prática, o que a gente vê aí é 540. Isso é, né? Se tem muitos fundos bons que também está em queda, e alguns até caiu bastante, uma porcentagem alta, imagina um que está com problema, deixou até de pagar, igual é o caso do TORD, né? Ou pagou bem pouco nos últimos meses, vai cair mais que os outros, isso certeza. 500 mil de lucro e entrega de 2 milhões e meio. Então o fundo não é que ele está distribuindo caixa específico, ele está distribuindo algum lucro contábil que tem aí, já que isso não poderia de maneira nenhuma acontecer, está distribuindo caixa, como às vezes as pessoas acham que o fundo está devolvendo patrimônio. Se fosse feito isso, seria amortização e não rendimentos. Só que a questão é que esse lucro contábil está acabando, já acabou. Então a probabilidade de nos próximos meses o TOD 11 ter reduções de rendimento é muito grande. E o que é que está a questão? O TOD é um fundo de desenvolvimento que, se seus ativos performassem, traria um resultado espetacular para o fundo. Só que na prática não é isso que está acontecendo. Então o fundo a qualquer momento pode conseguir fazer uma venda ali
de cotas do Serra Verde, vender outros ativos, outros equities, a ação que fica nos resultados do fundo. Porque ele tem um lucro caixa, tem um lucro contábil muito grande. Eu venho falando do TORD há bastante tempo. É um fundo que, se ele conseguisse vender cotas ali, vendesse o Serra Verde com aquele lucro todo que tem, se ele conseguisse vender outros ativos que ele tem com lucro, traria um resultado espetacular para o fundo. Mas a gente está vendo aí há basicamente 6 meses ou mais o fundo sofrendo com dividendos e na prática as movimentações de venda para trazer esse lucro contábil não têm acontecido. Então, aqui entra a minha última parte que eu quero destacar o seguinte: para quem for cotista e para quem está interessado em comprar o fundo, é muito importante você analisar esse risco e esse possível retorno que o TORD 11 pode oferecer. Pode ser que o TORD 11 venha daqui a um mês, 2 meses, entregue aí 15, 20 centavos e leve vários meses entregando isso? Pode. Por quê? Porque o fundo tem um lucro contábil muito grande. Mas se ele não fizer isso, a probabilidade é que os rendimentos caiam. Então essa é a grande questão. Você tem que entrar no fundo sabendo do risco que o fundo vai acontecer, pode acontecer, o fundo vai falir. Na minha opinião, como algumas pessoas eu já vi procurando, na minha opinião, falir eu acho muito, mas muito difícil. Só que o problema é que se os CRIs acabar do portfólio, ele não vai ter como aportar nas equities e pode acabar travando os investimentos do fundo. Então, eu acho muito importante você entender o risco que o fundo tem e o possível retorno que em algum momento pode chegar e ver se você está disposto a correr esse risco ou não. Então, é muito importante você analisar esses dois lados da moeda. TORD 11 cai muito. Pode cair mais? Pode cair mais. Se os dividendos caírem, a probabilidade existe muito das cotações caírem também. Então, é muito importante você ver esses dois lados da moeda, o risco que ele está oferecendo e o retorno também, e ver se você está disposto a comprar ou não. Para quem é cotista e já vem carregando há muito tempo, eu acho que o principal você analisar é a estratégia. Quando você adicionou o TORD 11 na sua carteira, você já sabia desse risco? Para mim, o TORD 11 ele continua basicamente o mesmo aí há bastante tempo. O que a gente vê é a redução dos CRIs no portfólio e o aumento nos equities, que faz parte da estratégia. Então, não alterou nada aí na estratégia do fundo. Então, se você sabia dos riscos que o fundo tinha, da estratégia que o fundo tinha, e mesmo assim adicionou no portfólio, na minha opinião, vender TORD 11 a 7,30 não seria a melhor decisão, já que você conhecia os riscos do fundo. Então, é diferente de você comprar sem... Para quem já está posicionado, com a quantia talvez até alta, tá com prejuízo assim, na teoria, né? Comprou lá 9, ele baixou para 7. Não tem por que vender. Já está mesmo posicionado, continua, né? É a ideia, é a intenção, né? Mas isso vai de cada um analisar. estratégia porque caiu e você comprar porque sabia do risco e mesmo assim comprou. Então são estratégias diferentes. Se o fundo vier trazer retorno, pode trazer um retorno muito grande, mas consequentemente tem um risco aí muito grande também. Então essa é a minha opinião para explicar bastante o porquê que as cotas têm caído e deixando aí baseado na minha opinião o que pode ser útil para... Eu não gosto do TORD 11, o meu fundo preferido é esse aqui, Max MXRF11. Não é de muito risco igual o TORD.